Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Estão alegres com Jesus? Amém. Devemos ficar alegres com Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 7, os versículos 1 e 2. Olha o que diz a palavra, irmãos, para mim e para você. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Louvado, irmãos, seja o nome do Senhor. Amados, o Senhor, irmãos, mediante tudo que possamos atravessar na nossa vida, seja o que for, devemos entender, isso está muito perene, muito aplicado em meu coração, que Ele é Deus e está no controle de tudo, irmãos. E que, abrindo um parênteses, por que este capitão da guarda, ele chegou a dizer isso, irmãos? Porque eu não posso olhar para as circunstâncias. Quanto mais me detenho a elas, mais cego eu fico. No entanto, fecho parênteses, Deus está no controle de toda a situação, irmãos. Deus está, nada acontece sem o controle absoluto de Deus. Jamais, queridos. O que está acontecendo, irmãos, aqui, a cidade de Samaria está cercada, e o cerco que é imposto, irmãos, nesta cidade, faz com que a água e a comida se fique escasso. Não tem mais, queridos. Porque era uma forma estratégica do exército inimigo. Quando vinha, ele cercava até que as estruturas daquela cidade, as portas pudessem se abrir, e eles entravam para poder saquear, tomar, matar e etc. Daí Samaria estava cercada e não tinha como sair nem entrar, logo a comida estava acabando. A situação era a mais complicada e terrível possível ali naquele lugar. De forma, irmãos, que a palavra de Deus diz, aí no capítulo 6, no versículo 25, diz que a fome era tamanha, tão grave, o caos estava tão instaurado ali dentro, que era vendido cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, uma cabeça de jumento, que não tem nada, é osso, enfim, irmãos, e até esterco de pomba estava sendo vendido para se comer. A situação era gravíssima, pesada, complicada, mas Deus estava no controle de todas as coisas, irmãos. Deus não saiu do controle da situação.
Daí, irmãos, o Deus que é de grandeza, de graça, mediante as nossas aflições, a minha aflição, a tua aflição, e eu começo, irmãos, me alegro com isso, Ele tem uma palavra de promessa para a minha vida e para a tua vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que é que o Senhor faz? Levanta o profeta Eliseu com uma palavra de promessa, irmãos. Com uma palavra abençoada. Não era com a bênção. Era porque primeiro é assim, irmãos. Primeiro vem a palavra de promessa que o Senhor dá a mim e a você, dizendo: meu filho, você vai ver que eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Ele lança a mão de uma palavra de promessa. Aí é o que nós lemos, irmãos, no versículo 1 do capítulo 7. O Senhor levanta o profeta Eliseu e o envia à cidade de Samaria para dizer-lhes: olha, amanhã, por estas horas, aqui vai ter comida em abundância, de forma que um alqueire de farinha, uma quantidade enorme de farinha, vai ser vendido apenas por um ciclo. E uma quantidade imensa de cevada vai ser vendido apenas por 2 ciclos. Você se lembra que a cabeça do jumento estava sendo vendida por 80 ciclos, irmãos. E o esterco da pomba por 5 ciclos. Deus primeiro, irmãos, que Ele sabe de todas as coisas, Ele lança no meu coração e no teu coração uma palavra de promessa. Fique tranquilo, que eu vou resolver isso na sua vida. Eu vou agir. Então Ele levanta o profeta para lançar mão de uma palavra de promessa, para tranquilizar. É como se fosse, irmãos, eu louvo a Deus por isso, queridos. E só Deus pode fazer isso na minha vida e na tua. Como se fosse um anestésico. Deus pega, mediante o calor da... Veja que a situação estava num calor terrível. Comendo-se, repito, o caos instaurado dentro de Samaria. Esterco de pomba e cabeça de jumento. Terrível. Aí Deus, para dar o tranquilizante, não é a solução ainda, o tranquilizante, Ele diz: fique tranquilo que eu vou fazer. Aí Ele anestesia você e eu, para que possamos descansar na presença dEle, irmãos. Porque se de fato nos apegarmos completamente ao caos da situação, certamente, irmãos, cairemos, pereceremos com ela. Aí Deus, que nos conhece profundamente, como diz o salmista: Senhor, Tu nos sondas e nos conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Aí Ele sabe da necessidade da anestesia. Ele chega e diz: lança a palavra de promessa. Vou fazer. E aí o que Ele está fazendo aqui, irmãos? Levanta o profeta Eliseu para dizer: olha, fique tranquilo que eu vou fazer essas coisas na tua vida. E aí, irmãos, dentro desta palavra, quando a palavra é lançada, louvado seja o nome do Senhor, a mim e a você cabe uma coisa: é crer no poder de Deus operante, de que Ele vai fazer. Primeiro que Ele diz uma palavra lá em Números, livro de Números. Olha o que o Senhor diz no livro de Números: não sou homem para que minta, nem um homem para que me arrependa. Prometendo eu, ou falando eu, não o farei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus, irmãos, lança a palavra, o meu estado tem que ser de crer no poder ativo dele, que Ele vai fazer, irmãos. Então eu preciso entender que, mediante qualquer circunstância, por mais pesada que ela seja, Deus é poderoso para agir. Deus é poderoso para fazer. E aí foi exatamente, irmãos, que não creu o capitão da guarda. Quando ele ouviu esta palavra, a palavra de promessa, ele foi, olha o que ele diz, irmãos, olha a coisa pesadíssima que ele diz naquele momento. Respondeu o capitão da guarda: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto?
Irmãos, olha o que ele diz. Ainda que Deus, é a mesma coisa que está dizendo, eu cheguei no estágio tal que não tem jeito para Deus operar isso na minha vida. Queridos e amados irmãos, quando eu não creio no poder de Deus, naquilo que Ele pode, e é o caso desse capitão aqui, que ele apenas não creu, não acreditou, não veio crer, como ele, irmãos, duvidou e de uma certa forma blasfemou. Se Deus abrir janelas, Ele não pode fazer isso. Será que Deus não pode agir na minha vida e na tua, irmão? Será que Deus não pode sanar, solucionar as coisas mais pesadas na minha vida e na tua? Por isso, amados, devemos crer que Deus é poderoso para fazer isso. A palavra escrita lá em Isaías, amados, diz o seguinte: o Senhor diz, operando eu, quem pode impedir? Não tem ninguém, irmãos. Só que o capitão da guarda duvidou, não creu no agir de Deus, no poderio de Deus, em fazer aquelas maravilhas que Deus é que estava prometendo. Por isso, meu amado, quando Deus lança uma palavra de promessa, creia que Ele vai fazer por um motivo. Ele é poderoso para fazer, Ele é grande para fazer, Ele é supremo, absoluto para fazer, e ninguém pode impedir o que Ele pode fazer, irmãos. E daí, meu amado, crendo nessa promessa, no agir de Deus, Ele vai trabalhar em meu favor e em teu favor, irmãos. Nas coisas muitas vezes mais simples que a gente... Existe algo interessante, é que muitas vezes a gente não encontra saída, mas Deus tem saída para dar. Uma coisinha tão pequenininha, tão simples. Você sabe como foi que Deus deu a vitória a este povo, irmãos? Como foi a solução de Deus? E às vezes estamos arrancando o cabelo da cabeça, estamos nos inquietando tanto. É por isso que a palavra do Senhor diz lá no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor diz, irmão. Sabe como foi, irmãos? A forma que Deus deu a vitória, querido. Uma forma, muitas vezes a gente quer uma coisa exuberante, grandiosa. Deus trabalha nas coisas simples, as coisas tão triviais. Sabe como Deus deu a vitória, irmãos? A esse caos instaurado, mediante um exército poderosíssimo cercando a cidade de Samaria. Sabe como Deus deu a vitória? Através de um ruído. Um ruído. Irmãos, Deus não levantou um exército, Deus não fez o fogo cair do céu, Deus não fez montanhas se dissolverem para caírem por cima do exército. Deus não fez nada disso, irmãos. Deus só fez uma coisa: um ruído. Um ruído foi a forma que Deus pegou para solucionar a dificuldade, irmãos. Vamos ver, amados? O ruído, versículo 6, aí do capítulo 7. Olha que coisa, irmãos, amados do Senhor. Versículo 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios o que, irmãos? Ruídos. Até aqui, irmãos. Ruídos, barulhos de cavalo, de um grande... ruído, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, queridos, amados do Senhor, para a minha vida e para a tua vida, que isso é a prova que Deus tem a solução da forma mais inesperada
inimaginável que possamos pensar. Mais inesperada e imaginável. O ruído foi o único elemento usado por Deus para acabar com aquele caos dentro da cidade de Samaria. Por isso Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava aqui sentado pensando, Deus colocando no meu coração, isso muito me alimenta. Sabe qual é, irmãos? Creia na lógica. Qual é a lógica? Creia na lógica. Deus tem uma lógica, irmãos. Sabe qual é a lógica de Deus? A lógica de Deus é que depois de toda a tempestade virá o sol. Nunca é diferente. Isso é a lógica de Deus. Aí Deus diz ao meu coração pelo Espírito e ao teu: creia na lógica, na minha lógica, que depois da tempestade vai vir o sol na sua vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. Amados, o povo estava passando por um caos tempestuoso, mas vem a lógica. E Deus já havia feito a promessa, irmão. O profeta não prometeu? Deus não prometeu? Amanhã vai acontecer. Então a lógica, Deus diz: creia na lógica, meu filho. A lógica se chama a minha bênção sobre sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, mas como? Não queira saber como eu vou fazer. Apenas creia que eu vou fazer. E não duvide do meu poder na sua vida. O capitão duvidou. O que foi que aconteceu com o capitão, irmãos? Só ele não experimentou. O profeta Eliseu disse: tu vais ver com os teus olhos, mas tu não vai botar nem um punhado de farinha na tua boca. Sabe como foi que ele morreu, irmãos? Quando abriu-se a porta, ele estava no meio da porta, o povo saiu pisoteando ele. Morreu pisado. Amados, e isso nos faz, irmãos, descansar na certeza de que como Deus é maravilhoso, de que Ele pega as simples coisas, nesse caso aqui um ruído, um simples ruído, irmãos, não precisou o povo de Samaria ter que convidar um outro reinado para vir ajudá-los, porque isso era muito comum. Não precisou arrancar as pratas, o ouro existente na cidade para comprar outro exército para vir ajudá-los, também que era comum. Não precisou sair com unhas e dentes: vamos lançar a mão da última força nossa. Não precisou, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele pegou um ruído para resolver a situação. E por fim, irmãos, Deus vai para notificar, no sentido de fazer participante da bênção. Ele vai usar os caminhos mais improváveis para te conduzir a ser participante da bênção. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que quando Deus estava trabalhando em fazer o ruído, o povo que estava lá em Samaria não estava sabendo de nada, irmãos. Não estava sabendo dos acontecimentos. O acontecimento para o povo de Samaria era, o que estava acontecendo era, eles não sabiam, não tinham ciência de nada. Só que Deus estava trabalhando já, irmãos. Trabalhando para o quê? Para cumprir a promessa dele. Então, o trabalhar de Deus tinha sido realizado. O exército sírio começou a matar-se uns aos outros, morreram todos. Todos morreram, irmãos. A bênção já estava posta, porque o exército todo morto, quando esses exércitos vinham, para os irmãos entenderem melhor, eles vinham munidos de muita comida, de muitos animais. Eles vinham porque eles vinham de longe, então eles tinham que vir abastecido para passar meses e meses guerreando contra aquela nação, contra aquela cidade. Então Deus já estava trabalhando, realizando
a bênção estava lá, só que agora Deus precisava criar um caminho para levar o povo a ser participante da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a meditar nisso, comecei a me alegrar, irmãos. Deus, Ele opera a bênção, nesse caso aqui, e vai me levar, vai criar o caminho para me levar a ser participante da bênção, queridos. E muitas vezes é um caminho que eu nem imaginava. Sabe o que foi que aconteceu aqui, irmãos? 4 leprosos, deixa eu ver se são 4. São 4? Bom que os irmãos estão afiados para me ajudar. Irmãos, sabe como Deus vai criar o caminho para conduzir o povo à bênção? Através de 4 leprosos. Você sabe quem era um leproso naquela época? Como até hoje, né, irmãos? Mas principalmente naquela época. O leproso era uma pessoa desprezível. Tinha que viver afastado da sociedade. Você sabia que Deus mandou criar uma cidade específica só para os leprosos viverem? Que eles não tinham como ficar ali no grupo. Então, o leproso era uma pessoa fora da sociedade, desprezível, ninguém queria contar. Eram pessoas que ninguém estava nem aí. Começa a perceber, irmãos. Deus pega 4 leprosos, pessoas que ninguém queria saber de nada, mas são eles que Deus faz com que sejam os condutores para o grande povo de Samaria, que tinha muita gente de Samaria, para conduzi-los até a bênção, irmãos. O que a gente tira com isso, irmãos? Que Deus, Ele vai nos conduzir à bênção da forma mais inesperada e mais improvável que a gente imagine, irmãos. Porque existe uma coisa que é muito coerente para o ser humano. Qual é a coisa que é coerente, irmãos? A gente faz planos. Quem não faz planos? Eu, por exemplo, eu estou vivenciando com os irmãos lá, como já sabem, eu não quero que ninguém fique na melancolia pelo que eu digo. Jamais eu confio num Deus grande e poderoso, que pode todas as coisas. Mas como homem eu faço plano. Eu faço plano A e faço plano B. Isso é natural, irmão. Plano A e o B. O B é esse. Mas o A geralmente é o A da fé. E o B, ele tem fé, só que é uma fé mesclada com o humanismo, com você, nesse povo. Aí você faz o A e o B. Aí Deus chega e diz o seguinte: meu filho, meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Os meus planos são maiores do que os teus planos. E ainda que você pense, como diz o livro de Provérbios, o pensar é do homem, mas o concretizar vem do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, a gente começa a criar qual será o caminho. Senhor, aí Deus, irmãos, na sua grandeza, para mostrar que Ele é Deus e que nós não somos nada, somos os pequenos da história. Aí Ele pega 4 leprosos insignificantes, desprezíveis, afastados da sociedade, e são eles os protagonistas para levarem o povo a desfrutarem da bênção, irmãos. Amados, em tudo isso é só para que Deus, alegrando nosso coração, Ele possa nos dizer: meu filho, eu sou o Senhor e posso todas as coisas. Sou eu que estou agindo, sou eu que estou fazendo nas coisas mais improváveis, mais incomuns que você possa pensar. Sou eu que estou agindo. Eu faço a bênção vir por um ruído ou por fogo cair do céu. Tanto faz, irmão. Para Deus não há diferença se vem por um ruído ou se vem por fogo caindo do céu. E te conduzo, que é de forma espetacular, grandiosa, como a passagem do Mar Vermelho, que é uma condução maravilhosa, ou de uma coisa tão simples, conduzindo a bênção através de 4 leprosos. Amados, queridos do Senhor, eu concluo dizendo a ti e a mim que, apesar dos pesares, creia que o Senhor está no controle de toda a situação, que nada foge do seu
controle. Antes de ontem, eu acessei lá a internet e aí eu estava ouvindo algumas músicas antigas, principalmente do grupo de Logos, entre outros. Talvez vocês nem conheçam, alguns aqui nem conhecem. Nós não conhecem. Não nesse sentido, mas no sentido. Os aqui vão. Mas no sentido de nós sermos antigos no Evangelho. E sabe o que eu quero chamar a atenção dos irmãos? É que naquele momento eu estava me alegrando, ouvindo aqueles hinos. E geralmente no momento do cântico lá na tela, eles no final passam, só que eu nem sabia que eu estava com os olhos fechados, aquela coisa. Quando irmão, é uma coisa de Deus, irmão. Eu abro os olhos exatamente quando a mensagem está passando. E parecia que a mensagem era para mim. Não parecia não. Eu tipo, abro os olhos mesmo, eu estou falando para você. Deus, irmãos, está no cuidado e no controle de todas as coisas. E apesar dos pesares, devemos estar firmes na rocha que é Jesus, confiantes. E o que é importante, andar em fidelidade na presença dele. O que é que tarda a bênção? Ou o que anula a bênção? Eu falei, inclusive domingo, eu creio, que o que passamos hoje, não nos enganemos, nem eu quero me enganar, jamais, irmãos. É fruto do que plantamos ontem. E devemos ser honestos com isso. Você sabe qual é o lindo? O lindo é dizer: Jesus, eu estou aqui, vem me socorrer. Que coisa maravilhosa. Vamos ficar de pé, irmãos, porque até aqui o Senhor já falou no nosso coração, já nos bradou como Deus poderoso, um Deus gracioso. E para terminarmos, até porque eu cheguei tarde no louvor, e o louvor para mim é um dos momentos especiais. Como os irmãos cantaram aqui, que tem uns 5 minutos ainda, o irmão Felipe vem para cá, a equipe do louvor vem para cá, e vamos cantar Quando o Mundo Cai ao Meu Redor. Não sei o que você quer que eu cante, vocês acompanhem o canto, embala o negócio, para o negócio ficar melhor. Vamos cantar esse hino, em seguida estaremos fazendo as considerações finais.
Amém, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta noite e em seguida a bênção apostólica. Obrigado, Jesus. O que dizer se tu és... É por isso que o salmista, durante os 10 anos que passou distante, ali pelas montanhas, sendo preparado para assumir o reinado de Israel, e ele estava tão distante da sua casa, da casa do seu pai, ali distante dos seus irmãos, mas ele pôde por várias vezes, Senhor, elevar os olhos aos céus e dizer que tu és o refúgio e a fortaleza, tu és o socorro presente. É verdade, Senhor. Obrigado, porque aqui é teu hospital, porque é o lugar que tu vens clinicar com as nossas vidas. Não há como o Senhor chegar aqui amargurado e sair amargurado, porque tu tens uma palavra para as nossas vidas sempre. Obrigado por esta noite, porque é verdade, quando o mundo cai ao nosso redor, os teus braços nos sustentam. Abençoa a tua igreja, porque é tua igreja, não é do homem, é tua. Nasceu no teu coração, Jesus, nesta comunidade, para brilhar, para entrar nos lares, naqueles que estão em trevas, para chegar ao teu brilho, Jesus, para abençoar, para resgatar vidas, para promulgar, para anunciar a tua grandeza, Jesus. Por isso, continua abençoando os amados, a liderança da tua igreja. Dá-me forças, porque eu sei que eu não posso sentir isso, mas contigo eu saltarei muralhas. Contigo eu sei que os gigantes caem. Eu sei que os mares, por mais impetuosos que sejam, eles se abrem pelo teu poder, Jesus. Por isso abençoa os amados, tuas ovelhas que aqui estão. Podem ser poucas, mas são tuas ovelhas. São ovelhas do teu pasto, todos nós. E tu és o bom pastor de nossas vidas. Obrigado por esta noite de bênçãos. Abençoa o culto amanhã, adora jovem, de domingo, os próximos, porque é importante que o teu Shekinah esteja aqui dentro desta casa. A tua glória esteja aqui, Senhor. Porque não adianta nós chegarmos aqui se tu não estiveres aqui presente. Mas a tua presença aqui nos motiva. A tua presença aqui, Senhor, nos faz, ao invés de baixarmos a cabeça, erguê-la e dizer obrigado, Jesus, pelo que tu és. Abençoa teus amados, cada vida, a tua igreja, para a glória e honra do teu nome, porque é tua, para o louvor da tua glória. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor nos leve em paz, em segurança e em tranquilidade para a nossa casa, para o nosso lar. Que o Senhor, como um Deus tão amoroso que Ele é, nos dê sempre um coração quebrantado na presença dEle. Como disse o salmista, amados irmãos e queridos, assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim, querido, a tua alma, a minha alma, a nossa vida suspira e brame pela presença do Senhor, queridos, porque só a presença do Senhor faz a diferença na minha vida e na tua vida. Aleluia. Por isso, amado, descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a minha vitória e a tua vitória, porque Ele é o Senhor de toda a bondade, de toda a graça. Que o Senhor nos